Muito boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast semanal. Se você está assistindo ou escutando esse podcast pelos canais do Guilherme Fattori, é o podcast Pacientes Infinitos. Se você está assistindo ou escutando através dos canais da Mercofit ou do meu canal, é o Mercocast, episódio número 7. Muito bem-vindos e hoje com um tema muito legal, eu adoro falar sobre esse tema, é como a produção de conteúdo pode atrair mais clientes para o seu negócio, para a sua clínica, né, para o seu negócio da área da saúde. Bom, e hoje nós temos uma convidada muito especial, uma amiga que entende muito bem do assunto, cuida das nossas redes, fala de conteúdo, ela produz o nosso conteúdo, então nada melhor do que ela para falar com toda a autoridade do mundo, né? Bom, deixa eu me apresentar, eu sou Vinícius Gomes Machado, um dos diretores da Mercofit. Fui fisioterapeuta, porque é a minha primeira formação, hoje eu não atuo mais como fisioterapeuta e sou empreendedor na área da saúde há 13 anos, desde 2008, indo para 14 anos aí, e estou produzindo esse podcast com meu amigo Guilherme Fattori. Te apresenta aí, Gui. Boa tarde, galera. Boa noite ou bom dia, né? Depende da hora que você está ouvindo aí, mas seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje, número 7, é isso, Vini? Exatamente. Podcast número 7. Já fica o convite para quem está assistindo aí, ouvindo a gente. Vejam os outros anteriores que vale muito a pena. Meu nome é Guilherme Fattori e eu sou líder hoje do movimento de profissionais da saúde que se destacam pelo seu propósito para ter uma demanda infinita de pacientes, tá bom? Então, através dos nossos convidados aí hoje, muito bem representado, como a Luciene, vem aqui para ajudar vocês gratuitamente com conteúdo de valor. E hoje, literalmente, vamos entregar conteúdo de valor, que a gente vai falar sobre conteúdo, sobre produção, de como que você passa, como você externa o que está aí dentro de você através dos conteúdos que você entrega. Então, como eu sempre falo, né, Vini? Papel e caneta na mão aí, se prepara de verdade, desliga aí o celular, desliga a televisão, desliga as distrações e para um pouquinho. Esse podcast vai ficar curto, mas vai ficar com bastante conteúdo, então presta atenção que vai valer a pena. É isso aí. Lu, por favor, te apresenta. Boa tarde, pessoal, ou bom dia, ou boa noite, não sei que horas vão estar vendo o podcast. O meu nome é Luciane Tavares. Eu, por formação, eu sou economista, mas eu já atuo no marketing digital há muitos anos e atualmente eu estou trabalhando como gestora de conteúdo da Mercofit. Tá? Nós também temos uma agência que trabalha com a produção, edição de vídeos, né, na parte de videomaker, e essa parte da gestão de conteúdos. Perfeito, vamos lá. Show de bola. Bom, pessoal, eu estava pensando aqui quando a gente montou o tema, né? Comecei a pensar, o que a gente pode falar que seja muito relevante para a nossa audiência, né? E a primeira mensagem que me veio na cabeça é que eu vou ter que puxar esse assunto, porque é algo que eu observo que o pessoal tem uma dor, né? Uma grande dificuldade na produção de conteúdo, simplesmente montar o seu calendário editorial. Eu queria entender da Lu, nada mais justo que ela que nos ajuda e monta o nosso calendário, como que ela enxerga, como que ela vê a produção, né, desse calendário editorial, o que ela poderia dar de dicas para o pessoal, né, se preocupar para montar esse calendário. Obviamente, na nossa área, na área da saúde. O que tu acha, Lu? Bom, primeiramente, né, nós temos que entender o nosso público, né? A gente tem que entender aquela pessoa que a gente chama no marketing da persona. A gente precisa entender para poder se comunicar melhor, alinhar a nossa comunicação com essa pessoa, esse cliente, né? E depois que a gente define umas características, a gente tenta enxergar nessa pessoa, nessa persona, como a gente diz, quais são as suas maiores dores, os seus maiores desejos, né? Aquilo que a gente pode resolver com o nosso conteúdo, né? As dúvidas dela, enfim. Depois da gente fazer esse entendimento, né, do que é a nossa persona, a gente começa a pensar nos principais temas que o nosso nicho resolve. O ideal é, pelo menos assim, no máximo, assim, 5 temas relacionados ao nicho
e, a partir daí, construir a que a gente chama da linha editorial, né? A partir desses temas, a gente definir, por exemplo, assim, falar 70% do nosso conteúdo tem que ser sobre esses 5 temas. Os outros 30%, ele vai abranger família, o teu dia a dia, eventos. Então, basicamente, da linha editorial, a gente começa por aí, definindo esses assuntos principais, e dali a gente vai começar a tirar os conteúdos para a gente montar o quê? Um calendário editorial, que daí este calendário é o calendário editorial semanal ou mensal, né, de acordo com a necessidade de cada um, programando os posts, vendo se vai ser um post, se vai ser um vídeo, aquela produção daquele conteúdo. Então, para iniciar, seria isso. Perfeito, Lu, muito bom, muito bem colocado. Antes de eu passar a palavra para ti, Gui, e entender como que tu faz aí na tua clínica, né? Eu vou tentar aquilo, e aí tu me corrige se eu tô falando algum tipo de besteira. Mas assim, ó, para ficar um pouco mais didático para a audiência, né? O que seria isso? Basicamente, tu tem que pensar no teu temão, no teu tema central, o que tu vai falar de tema central para a tua audiência, para o teu público, o que ele gosta de escutar, que problema tu vai resolver deles. Depois do temão central, tu parte para um tema, né, que é o temão, depois um tema, sei lá, que nem a gente está aqui, o nosso tema central, podcast Pacientes Infinitos, ou seja, a gente vai ensinar vocês, a gente vai falar sobre conteúdo para tu ter sempre paciente na tua clínica, correto, Gui? Qual é o tema desse podcast, desse episódio? Produção de conteúdo. E o teminha? Qual é o teminha? São vários mini temas, pequenos temas, que aqui de dentro desse conteúdo grande, a gente vai tirar aí alguns Nutellas, produção de Nutellas, né, que são vídeos curtos, algumas chamadas que a gente vai depois disparar nas nossas mídias sociais, correto? Então, nós temos um temão central, um tema específico, e depois desse tema específico a gente tira vários shorts, né? Conteúdos pequenos, aonde a gente vai engajar o público para trazer, ou para nos seguir, ou para fazer um CTA, que é uma chamada de atenção, para esse cara fazer alguma iniciativa. Seja comprar, seja nos mandar um WhatsApp, seja mandar uma mensagem, seja mandar um Feliz Natal, alguma coisa, Sim, tomar alguma atitude, né? É exatamente isso. Até eu ia usar a mesma linguagem do temão, tema e teminha. Show de bola. Gui, e como que tu, mais ou menos, faz aí na tua clínica, que eu sei que tu tem um puta de um sucesso aí, né? Tem mais de 100 atendimentos semanais aí com tu e a tua equipe, obviamente. Eu queria entender de ti, como que tu produz isso, como que tu pensou, como que tu iniciou essa tua caminhada. Massa. Primeiro que, assim, nossos posts agora, se você entrar no Instagram agora, por exemplo, você vai ver que a Lu, normalmente, que está trabalhando com a gente lá, então você vai ver que a qualidade está impecável, por isso que vocês têm que aproveitar essa oportunidade aqui de estar ouvindo a Lu, tá bom? Nunca teve tão bom como está agora, sendo bem realista com vocês com relação a isso. O que eu preciso passar para vocês com relação a conteúdo, que é uma crença que eu percebo que muitos profissionais da saúde têm, seja na elaboração da linha editorial, como o Vini e a Lu já falaram, né, de você pegar um tema e depois, vamos dizer, segmentar ele para distribuir ele da melhor forma possível, mas é entender duas coisas. Primeiro, a criação de conteúdo é uma oportunidade que você tem de falar para as pessoas o que está dentro de você. Então, tem muitas pessoas que têm dificuldade de fazer conteúdo, né? E falam assim, Gui, eu não tenho criatividade, eu não consigo pensar em vários temas, eu não consigo pensar em vários formatos, em várias coisas. Então, essa linha editorial que o Vini e a Lu estão falando, ele é legal exatamente de você ter essa ideia central, né? Ter esse tema grande na cabeça, para você depois ir pensando em como que você pode, vamos dizer assim, discriminar ele. No meu caso aqui, né, no consultório, nós atendemos idosos a domicílio. Então, essa é a nossa chamada principal, fazer o idoso envelhecer sem dor e livre de uma dependência funcional, assim, livre de ficar dependendo dos outros. Então, todos os nossos conteúdos, eles sempre estão alinhados com isso.
Então, Gui, mas você não fala, por exemplo, é dia do autismo, você não coloca lá, é dia do, agora outubro rosa, novembro amarelo, você não coloca lá? Sinceramente, eu não coloco. Não porque eu não acho que é importante, mas é porque foge um pouco do nosso tema. Agora, quando é o dia do idoso, aí eu coloco. Aí, quando é o dia do alguma coisa, do avô, aí eu coloco. Então, tudo que você for pensar com o conteúdo tem que estar alinhado com esse tema central que a gente falou. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para todos vocês aqui como um alerta é: Gui, eu tenho dificuldade em elaborar criativos, em elaborar textos, elaborar conteúdos. Possivelmente não está claro para você ainda qual que é o seu tema central. Provavelmente você está fazendo, querendo atirar para todo lado, fazer conteúdo igual a todo mundo, e aí possivelmente por isso que você não tem o resultado que você quer. Perfeito, Gui, muito, muito bem colocado, e exatamente essa impressão que eu tenho, sabe? Principalmente quando eu rodo ali meu feed do Instagram, do Face, enfim, eu noto que o pessoal, a grande massa, a grande maioria, produz conteúdo por produzir, sabe? E eu fico chateado porque eles simplesmente não entenderam o que é o marketing digital, eles não entendem o que é marketing digital. Tanto que eu tenho clientes enfim, das minhas consultorias, o pessoal, o primeiro questionamento que me fazem é: cara, mas olha só, agora é outubro rosa, agora é novembro azul, agora é o dia das mães. Cara, mas é o seguinte, o que tu faz? Tem relação? Tem relação com isso? Ou é só para encher linguiça? Por que tu vai encher linguiça? Exatamente. Não faz sentido nenhum, né? E as pessoas não entendem isso. Tu quer fazer alguma coisa de final de ano, Natal, que tudo bem, zero problema fazer isso. Mas entenda que não é nenhum problema se tu não fizer, muito pelo contrário, né? Tu não vai confundir tua audiência, tu não vai te atrapalhar com essa obrigatoriedade de conteúdo sem sentido, né? Um ponto aqui, Vini, e um ponto que isso assim externa ainda mais a necessidade de profissionais como a Lu, por exemplo, né, profissionais que criam esses conteúdos, basicamente, que fazem essa mágica acontecer. Eu sempre falo na minha mentoria, as pessoas falam: Guilherme, mas fazer conteúdo dá muito trabalho. E eu falo para eles: sabe por que dá trabalho? Porque é trabalho. Eu sempre gosto de expor isso, né? Então, dá trabalho porque é trabalho. Então, fazer os seus posts, fazer o seu conteúdo, fazer o seu vídeo, vai sim dar trabalho, porque é trabalho. Você não está assim: meu trabalho é só atender pacientes, meu trabalho é fazer o marketing, meu trabalho é fazer parceria. Não, seu trabalho também é fazer conteúdo. Seu trabalho também é fazer um post, é gravar um vídeo, é fazer stories. Isso também é o seu trabalho. Sim, exatamente. Né? E até eu vejo, assim, como vocês falaram ali, o pessoal tem muita dificuldade em pensar o que estar, o que fazer de conteúdo. Mas, por exemplo, assim, uma dica que eu costumo fazer é, basicamente, a gente fazer o que a gente chama de curadoria de conteúdo. A gente começa fazendo uma pesquisa em várias redes sociais, vamos supor. O que os nossos concorrentes, vamos dizer, estão fazendo, estão falando. Vamos analisar se aquilo tem engajamento, se não tem, se tem comentário, se aquele assunto é do momento, né? Isso é uma das coisas que eu faço, que eu costumo fazer. E outro, claro, nosso dicionário, né, o famoso Google ali, né? Ali estão todas as dúvidas das pessoas, tanto no Google quanto no YouTube, né? As pessoas já vão diretamente buscar as suas dúvidas ali. Mais certeiro do que a gente pesquisar sobre o assunto e responder aquelas dúvidas, né? Nos mais diversos formatos a gente puder. Legal. E também... Pode falar. Não, pode seguir, por favor. Não, eu ia dizer que o que as pessoas podem fazer, às vezes parece muito difícil, mas o que é costumeiro a gente fazer de um conteúdo, tu gerar outros formatos, né? Por exemplo, tu tem um artigo, um blog, tu pode transformar aquele artigo num vídeo, tu pode transformar num post, né? Da mesma forma, o vídeo pode se tornar um artigo, pode se tornar um post. Então, de um conteúdo que tu faz, tu já distribui para outras redes. Pode fazer um videozinho, nuggets, como a gente chama esse, até colocar no Insta, pode fazer um corte um pouco maior e colocar no YouTube, né? Pode... O mesmo post do Insta, tu vai usar no Facebook. Quer dizer, acaba que um conteúdo gera 4, 5 mídias diferentes. Exatamente, Lu. Olha o que a Lu está falando, pessoal. Basicamente, a gente pode produzir um conteúdo, às vezes, algo
maior, mas algo que gere ali um conteúdo de 1 hora, mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos gerando um podcast exatamente. que vai, mais ou menos, a gente está gravando 1 hora, 40 minutos, 1 hora. Desse podcast, a gente vai conseguir produzir muito conteúdo. Muito né? conteúdo. Então, a gente vai tirar aqui muito vídeo para as nossas mídias e a gente vai aproveitar bastante. Quer dizer, uma vez por semana a gente se reúne, eu e o Guilherme convidamos alguém, produzimos um conteúdo onde a gente vai tirar vários vídeos aqui para engajar a nossa audiência. E a Lu ainda veio agora com mais uma dica, que é, cara, escrever um texto, um blog, se tiver um blog, onde tu escreve semanalmente, dali tu pode transformar aquilo ali em muito conteúdo, tanto escrito, quanto tu produzir um vídeo sobre aquele teu blog, sobre aquele teu texto, né? E pode ser sozinho, com um convidado, enfim. Cara, é só tu parar e fazer. E uma coisa que é muito importante, né, que o pessoal às vezes tem dificuldade de enxergar, né? Todo mundo que cresce, independente da área onde atua, e o nosso caso na área da saúde não é diferente, a partir do momento que tu for crescer, tu vai chegar ao teu platô, tu vai chegar ao teu limite. E o que tu faz quando tu chega ao teu limite? Tu abre uma nova agenda, uma nova oportunidade, chamando alguém para trabalhar contigo. Nesse momento, naturalmente, tu vai reduzir a tua capacidade de atendimento e vai abrir mais espaço para tu poder se dedicar a quê? Produzir conteúdo para atrair mais cliente para o teu negócio, para a tua clínica, para o teu consultório. Espero de coração que o pessoal esteja pegando essa dica que vocês deram aqui, porque cara, ela é fundamental e imprescindível. Ai, Gui, eu tenho dificuldade em criar conteúdo. Cara, você tem dificuldade de fazer uma live? Não tenho. Eu abro e falo, então beleza, faz a live, depois você pega essa live e faz vários conteúdos. Cara, você tem dificuldade em dar uma entrevista? Não tenho. Então dá uma entrevista e depois você faz vários conteúdos. Então a gente está entregando para vocês aqui, pessoal, e prega essas entrelinhas de opções que você pode fazer. Então, às vezes, simboliza, né? Faz uma simulação, não é simboliza, desculpa, faz uma simulação de uma entrevista. E se alguém de uma revista, de um jornal, fosse fazer uma entrevista com você e perguntasse, e aí, o que você faz? Quem que você atende? Por que as pessoas costumam te procurar? Por que as pessoas costumam comprar de você? Qual que é a solução que você entrega? E responde essas perguntas, como se estivesse enviando para o jornal, basicamente, essa resposta, e pronto, você já tem aí vários e vários conteúdos para estar usando ou em vídeo, ou em texto, ou em Reels, do jeito que você quiser, o formato que você quiser, no YouTube, Google, Instagram e tudo mais, tá? Então, novamente, a criação de conteúdo é uma oportunidade que você tem de você conseguir mostrar para o mundo o que você faz. Eu falo para as pessoas, Vini e Lu, que eu confio tanto no meu produto, na mentoria, pela transformação que eu vejo que causa, e vocês já viram em vários episódios aqui, os convidados que falando assim para vocês, não precisa eu falar, que se eu pudesse, eu colocaria uma plaquinha, sabe aquela placa que a gente passa na rua, às vezes, filme, que vê o cara com uma placa na frente e atrás, assim, vendo ouro, compra-se não sei o quê, não sei o quê. Eu iria para a praça da minha cidade, basicamente com uma placa daquela na frente e atrás, para vender minha mentoria. E por que eu não faço isso? Porque, obviamente, não é o jeito mais inteligente. A rua mais movimentada do mundo hoje é a internet, é o Facebook, é o Instagram. É onde passa mais pessoas todo dia. Então, se eu for na praça da minha cidade com uma placa pendurada em mim, eu não vou impactar tantas pessoas como eu impacto dentro da internet, como eu impacto dentro do Facebook e do Instagram. Então, por isso que eu entendo que é muito importante, basicamente, você entender que o conteúdo que você vai disponibilizar ali é uma oportunidade de você mostrar o seu conhecimento, mostrar o seu propósito, mostrar a solução que você tem para muitas pessoas. E eu queria ouvir um pouco da Lu, Vini, com relação à questão também, o que ela pensa com relação a não só criar o conteúdo, mas impulsionar esse conteúdo para mais pessoas. Sim, é essencial, né? Eu considero essencial, porque eu até ia comentar assim hoje, qual é o tipo de conteúdo, qual é o formato de conteúdo que é o melhor formato, vamos dizer. Hoje em dia, né, o mais dinâmico é o vídeo, né? Sem dúvidas, na verdade. Tanto que, por exemplo, o Instagram, o maior alcance é no Reels, né? Mas, assim, por que o vídeo é tão importante? Justamente por causa disso, porque quando a gente impulsiona uma publicação, vai para a gente, né, buscar mais clientes daquele perfil que a gente deseja, o vídeo, diferentemente de um post, vamos dizer assim,
ele tem a importância dele é que tu consegue segmentar ali, fazer um público muito engajado no teu, né, no teu Instagram ali, formar aquele público. Ao passo que com um post a gente não consegue, a gente consegue o engajamento, mas a gente não consegue recolher, vamos dizer, aquelas pessoas. Com o vídeo a gente consegue criar, como a gente chama de públicos ali dentro do Facebook, né? A gente faz um público perfeito, que a gente chama de público quente, para o nosso, né, para trazer exatamente aquele cliente que a gente quer para o nosso Instagram. Então, quanto mais tu, né, fizer essa estratégia de impulsionar, até meio que diariamente ou semanalmente, né, depende da disponibilidade do que tenha de material para isso, mas é sempre importante que ele seja constante, né, que sempre tenha esse, por menor que seja, porque hoje a gente pode por dia, colocar lá R$6, o valor de $1 por dia, e a gente já tem, né, nossos seguidores engajados, porque não adianta nada a gente ter 10 mil seguidores no Instagram, por exemplo, se eles não compram, gente. Tem muita gente que se acha espertinho querendo comprar seguidores. Não adianta nada. Que adianta tu ter os seguidores, não ter quem compre, né, quem consuma os teus serviços. Para mim, hoje em dia, até porque o alcance orgânico, que a gente chama, ele está cada vez menor, né? Então, eles estão entregando cada vez menos, né? E esse é o ponto, realmente, que eu queria levantar aqui para vocês com relação à criação de conteúdo. A gente já falou que criar dá trabalho porque é trabalho. Então, vocês tendo aí uma linha editorial, tendo plano, sabendo qual que é o objetivo principal, né, o objetivo central do seu conteúdo e tudo mais, você diversificar de várias formas, de modos, como a gente já conversou aqui, mas também eu gosto de lembrar para todos vocês que produção de conteúdo, que é importante também você distribuir. Senão você tem aquele baita de um trabalho no sentido de fazer um texto, de fazer um vídeo, de gravar as coisas, para mostrar para 10 pessoas, para mostrar para 50 pessoas, sendo que se você colocar R$6 ali, se colocar R$10 ali no Instagram, por exemplo, vai mostrar para 1000. Tá? Então, assim, eu gosto de falar que acaba sendo um pouco irracional você produzir conteúdo hoje e não impulsionar de alguma forma. Não é uma coisa engessada, tá? Tem estratégias e estratégias. Tem momentos que você não precisa realmente impulsionar o conteúdo, depende da estratégia que você for usar. Mas só você postar também por postar, muitas vezes você está gastando, né? Você está gastando aí uma boa bala, aí uma boa arma para matar ou para atingir poucas pessoas, e aí talvez não seja legal. Deixa eu aproveitar esse gancho do Gui. Na verdade, três ganchos aí que me vieram na cabeça agora com te ouvindo falar, né, cara? O primeiro deles, que tu falou, né, para a gente montar conteúdo e aproveitar. Se você tem capacidade, se você tem facilidade, às vezes, de dar uma entrevista, simular uma entrevista, falar numa live, algo nesse sentido, é melhor do que tu falar de uma forma gravada. Por quê? Porque simplesmente quando tu tá no ao vivo, né? Tipo nós aqui, tá? Por mais que isso aqui seja gravado, a gente faz de uma forma para que tenha o menor nível de edição possível, né? Para que quando a gente jogar esse material mais natural possível, quando a gente jogar esse material no YouTube, ele vai estar o mais natural possível. Então, meus amigos, está aqui o segredo. Quando tu tá no ao vivo ou tá numa situação que nem a gente está aqui, simplesmente o conteúdo tem que sair. Tu vai aflorar e tu vai desembuchar o teu conteúdo. O teu conteúdo vai sair de alguma maneira, tá? Claro, depois, se tu largar na mão de um editor, né, largar na mão da Lu, a equipe dela vai conseguir editar isso e deixar de uma forma atrativa para tua audiência. Show de bola. Mas o conteúdo saiu. O conteúdo, simplesmente tu gerou aquele conteúdo, né? Então, eu acho que isso é o fio da meada aqui que a gente está buscando com a produção de conteúdo, né? E uma outra coisa que, te ouvindo falar, me chamou a atenção, é basicamente o seguinte: distribuição de conteúdo. Tá, beleza. Eu quero saber a opinião de vocês dois, né? Quais são as melhores maneiras de tu distribuir o conteúdo? Na verdade, eu quero que vocês pontuem de 3 a 5 locais aonde vocês costumam ou gostam ou indicam que se distribua o conteúdo e o formato dessa distribuição de conteúdo. Exemplo: Facebook, LinkedIn, Instagram
E formato, Nutella, explica o que é o Nutella. Aí vai lá, cards, né? Eu vou aprender agora também. Deixa a Lu falar primeiro que eu quero aprender. Vai lá, Lu. Então, eu acho que os principais locais, né, seria ainda, sim, o Facebook, né, Instagram e YouTube, tá? Para mim, são os 3 certeiros, assim. E o que a gente pode impulsionar? Como eu disse, tanto os cards, no caso do Instagram e do Facebook, quanto vídeos, né? E como é que funciona, por exemplo, os vídeos para fazer Instagram e Facebook? A gente tem os vídeos são de até 59 segundos, tu consegue fazer o impulsionamento diretamente no Instagram e no Facebook, tá? Quando eles passam de 1 minuto, eles vão até 2, que 2 é o limite, tá? 2 minutos. Tu consegue fazer esse impulsionamento, só que dentro do gerenciador de anúncios do Facebook, só que ele não fica visível no teu Instagram. Então, ao meu ver, esses 59 segundos é bem melhor, porque tem a prova social ali, né? Que aparece número de visualizações aumentando cada vez que tu impulsiona uma publicação. Para mim, então, eu acho que o de 59 segundos é melhor. E YouTube, né? O que é? Vídeo no YouTube. Vídeos até 5 minutos, 6 minutos, que mais engajados, que são vídeos curtos, assim, né? E a gente pode tanto anunciar no YouTube, talvez as pessoas não... Talvez as pessoas não saibam, mas tem uma opçãozinha ali que tu pode anunciar no canal do teu concorrente, né? Isso é uma coisa assim, ó, fora do comum, né? Por exemplo, o Guilherme lá, com o perfil dele, ele vai lançar a mentoria dele. Daí ele acha um perfil lá que é do concorrente dele, basicamente. Ele pode, né, o vidinho lá chamando para o evento online, ele pode passar, né, no feed daquela pessoa que está, né, enxergando o conteúdo do concorrente. Antes de aparecer o vídeo do concorrente, aparece o anúncio do Guilherme, né? Então, assim, é só a gente, né, anunciar no YouTube através dos canais que a gente chama. A gente pode dizer, eu quero que o meu vídeo apareça dentro do canal, ou que o meu vídeo apareça só nesse vídeo. É uma estratégia que poucos conhecem. Tá, para falar a verdade. E também no YouTube a gente anuncia por palavra-chave, né, que são as palavras-chave do nicho, né, no caso, marketing para profissionais da saúde. Marketing para clínicas, são palavras que tu pode encontrar o próprio gerenciador do Google lá, para poder ver quais são as melhores palavras-chave para anunciar. Basicamente é isso. Show de bola. Então, em resumo, o que a gente tem que se preocupar é Facebook, Instagram e YouTube. Formatos daí de conteúdo para distribuir, basicamente é o que a gente está falando até agora. Tu produz um vídeo grande, desse vídeo grande tu tira vídeos pequenos. Até 59 segundos tu impulsiona direto ali no Face ou no Instagram. Mais do que isso, até 2 minutos, tu tem que ir para o gerenciador. Outro formato que tem que ser impulsionado ou que tu tem que distribuir conteúdo também são os famosos banners, né? A imagem, né? Ali mais estático, uma chamada, bota um texto. Isso pode ser tanto em um único imagem quanto um formato carrossel. E no YouTube, basicamente, é o teu vídeo grande que tu consegue colocar lá dentro. E lá dentro, daí, eu acho que tu consegue fazer o que a Lu estava falando, que é fazer um impulsionamento, tanto por palavra-chave, eles vão achar o teu vídeo, quanto esse vídeo, tu impulsionar ele através lá de linha de interesse, né? Que o pessoal acaba buscando lá no próprio Google. Show de bola, muito bom. Gui, e aí, o que tu achou? Cara, acho que é isso. Acho que ficou massa. E assim, como eu sempre gosto de falar, Lu, aqui, eu gosto de entregar o ouro mais para o final, né? Que aí os curiosos já foram embora, então já desligaram. Aí, então, quem está até aqui, quem ficou até esse momento aqui para ouvir, acho que é sempre massa entregar alguma coisa, a cereja do bolo, entregar algum conteúdo diferenciado.
E a dica, basicamente, que eu gostaria de passar para as pessoas aqui, como também uma dica de ouro, basicamente, faça vídeos das principais objeções que o seu cliente normalmente tem. Isso é um outro tipo de conteúdo que funciona muito bem, tá bom? Então, se você, por exemplo, é dentista, e aí, quanto que custa em média um tratamento? Como que funciona a avaliação? Dói? Não dói? Quanto tempo de reabilitação? Quanto tempo demora depois? E quanto tempo dura? Ah, você é médico? Como funciona a consulta? Como que é a sua clínica? Como que é o seu jeito de atender? Ah, você é físio? Você é nutricionista? Fala para as pessoas, através de vídeos curtos de 1 minuto, quais são as principais dúvidas que elas têm e começa a divulgar isso, porque isso vai facilitar a sua conversão, a sua venda. Porque pensa comigo, se você já tem conteúdos ali no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, mostrando para as pessoas as principais dúvidas que elas têm, elas vão ligar para você já mais prontas para comprar. Porque elas já sabem que você faz assim, que você trabalha assado, que você funciona assim, que não funciona de outro jeito. Então, quanto mais você conseguir informar através do seu conteúdo as principais objeções que as pessoas têm, mais fácil fica a venda, mais fácil fica para você conseguir mais pacientes, tá bom? Então, uma dica de conteúdo que eu entrego para vocês aqui, basicamente, é quais são aí as 10 principais perguntas que os seus clientes costumam fazer para você. Faz conteúdos respondendo essas 10 principais perguntas e coloca nas suas redes sociais. Você tende a colher bons frutos com isso. Show de bola, muito bom. Exatamente. Baita dica. E na opinião de vocês, uma objeção que eu também escuto bastante, né? Tá, aí eu enxergo dessa forma, não sei vocês, mas a quantidade de postagens, eu enxergo sempre um nível, quem está começando, o iniciante, o cara que já tem uma produção de conteúdo ali razoável e o cara que ele vive do conteúdo e posta o tempo inteiro, né? Eu acho que são 3 níveis de postagens, assim, que as pessoas confundem bastante. E eu queria escutar de vocês o que vocês acham. Qual é a quantidade de conteúdo que é o mais importante aí na visão de vocês? E dessem essa visão iniciante e o cara que já está um pouco mais maduro na internet aí. Né? Sim, vamos começar. Se for, eu acho assim, se for a parte de Instagram e Facebook, eu acho que pode ser, para começar, pelo menos assim, umas 4 postagens por semana. Posta um dia sim, um dia não, algo do tipo para quem está iniciando, né? Primeiro, produz o conteúdo para uma semana. Depois, começa a soltar e se programar. Por que isso? Porque daí vai acostumando também o algoritmo, né, do Instagram e do Facebook, que é o mesmo, na verdade, e que tu tá sempre ali, gerando algum conteúdo, né? E conforme for tendo mais conteúdo, vai colocando os formatos. Pode ser post no feed do Instagram, pode ser um próprio vídeo, pode ser os stories, né? Para quem gosta de falar, enfim. Inclusive tem stories que a gente nem aparece também, né? Stories de vários conteúdo mesmo, vai no stories também. Reels, né? No YouTube o pessoal costuma colocar assim menos, assim, umas 2 vezes na semana. Se for um vídeo longo, 1 vez na semana. Se conseguir fazer alguns cortes, 2, 3 vezes na semana também. Isso eu acho que para começar a girar as suas redes sociais, né? Concordo, Lu. Concordo, não só concordo, como eu entendo que sempre que eu falo para as pessoas, mais importante do que a quantidade é você postar, tá bom? Então, assim, Gui, né? Eu posto, exatamente, eu posto 1 vez por semana, 2 vezes por semana, posto todo dia, posta, para dessa bobagem, sabe? Ai, se não postar todo dia não funciona. Posta. É melhor que você comece a colocar conteúdo, exatamente, é melhor que você comece a colocar conteúdo do que você não coloca nada. Fica aquela bobagem, tipo assim, ai, eu preciso colocar 3 vezes, eu preciso colocar 4 vezes, eu preciso colocar 5 vezes, e aí você trava e não posta nada. Então, posta. Se você hoje pode 2 vezes por semana, coloca 2 vezes por semana. Se mais pra frente você conseguir 5 vezes por semana, coloca 5 vezes por semana. Mas faz. Né? A gente sempre tá batendo na tecla aqui, né, Vini? E ir pra ação. Feito é melhor que perfeito, esse é um ponto. Né? Vai pra ação e faz. Se você não consegue fazer um vídeo editado, faz o vídeo com seu celular segurando na mão. Se você não pode fazer um texto muito grande, faz um texto curto. Se você não consegue ter um editor de imagem que faça uma imagem linda, faça uma imagem no Canva, que é gratuito. Enfim, só não dá desculpa, só vai e faz. Né? Acho que esse é um ponto que a gente bate muito aqui dentro do nosso podcast, que é, não tem jeito certo e errado. O que é errado é você não fazer.
tá? Então, para basicamente finalizar aqui essa questão de uma dica para o pessoal com relação a conteúdo faz, tá? Faz. Você tem aí Exato. toda uma estratégia que a gente passou para você ao longo desse podcast aqui, de ideia central, de pegar conteúdos, de dicas de como colocar esse conteúdo em ação. Agora, basicamente, é com você. Porque senão a gente pode falar aqui mais meia hora e você não vai entrar em ação, não vai adiantar nada. Então, agora, basicamente, eu entendo que é a sua vez, né, Vini e Lu? Agora a gente já entregou, basicamente, como que vocês têm que fazer, agora é com vocês. Se não, também, azar seu de vocês também. Exatamente. Eu vou falar mais uma dica final, assim, só para a gente, como diz o Guilherme, né? Vamos entregar o ouro. Então, a última dica, na verdade, que eu gostaria de trazer é o seguinte: muita gente tem medo, né? O medo é, assim, paralisante, né? Diz que a gente tem 2 medos na vida, né? O primeiro é de morrer e o segundo é de público, né? Então, muitas vezes, quando a gente tenta gravar um conteúdo e liga uma câmera do celular, a gente trava, né? Uma dica interessante é o seguinte: dentro do Instagram, tu pode gravar uma live privada. É uma espécie de live teste e aquilo já serve para ti, porque é uma forma diferente. Tu vai ver, quando tu apertar no play, tu vai enxergar que é diferente do que gravar no celular. Isso já vai criando medo de fazer, depois exclui, ou exclui, aproveita e tira o conteúdo ali. É um teste. Acho que vale a pena. Funcionou para mim. Eu também tinha um pouco de receio das câmeras e para mim funcionou. Perfeito. Achei baita dica. Acho que é exatamente o negócio que o pessoal tem que fazer, é treinar, testar, né? Se jogar, essa é a minha opinião, né? O pessoal às vezes fica muito travado. Bom, galera, não sei vocês, mas pelo tempo aqui, na minha opinião, tá entregue. Acho que o podcast de hoje foi muito bom. A gente falou um passo, obviamente, numa visão mais macro, né? Da entrega de conteúdo, como que tu vai produzir conteúdo, o que tu tem que te preocupar para produzir o conteúdo. E agora, como diz o guia, é com vocês, né? Então, espero realmente que vocês tenham anotado as dicas, que vocês tenham consumido muito o que a gente colocou aqui para vocês saírem da inércia e tomarem uma iniciativa, né? Produzirem os seus conteúdos aí e não ficarem parados. Bom, tem mais alguma coisa aí para falar, Lu, Gui? Posso encerrar? Não. Pode encerrar. Então, só gratidão, Lu, pela presença, gratidão, Vini, pessoal, tá cada dia melhor aqui nos podcasts. Eu que agradeço pela oportunidade de vocês terem me convidado para participar. Valeu, Lu, não vai faltar oportunidade, sempre vão haver outros, e esse assunto de conteúdo, como eu disse, uma visão mais macro, sempre a gente vai ter mais e mais assunto para falar dele, né, cada vez mais. Bom, por favor, se você curtiu o nosso vídeo ou o nosso podcast, curte, compartilha, envia para um amigo que você sabe que vai consumir muito essas dicas que a gente deixou aqui para vocês. Obrigado, pessoal, e até o próximo.